Quem são e como se organizam os chefes das facções criminosas que controlam os complexos penitenciários brasileiros e ameaçam levar uma guerra sangrenta para as ruas do país? Revista Isto É. Por Aline. 6 de janeiro de 2017. Eles espalham terror, impõem sua lei nos presídios e têm poder semelhante aos grandes grupos de mafiosos. Ao longo dos últimos 30 anos, se tornaram conhecidos e temidos pela população brasileira. As facções criminosas Comando Vermelho CV e Primeiro Comando da Capital PCC cresceram em importância não só nos estados onde surgiram, mas em todo o país. As atividades dos grupos, inicialmente concentradas nos complexos prisionais, venceram as muralhas das penitenciárias e ganharam as ruas em ações cinematográficas. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, à frente do CV, e Marcos Williams Hermes Camacho, o Marcola, à frente do PCC, se tornaram homens procurados internacionalmente e ganharam notoriedade continental. Nem o mais pessimista especialista em segurança pública poderia prever tamanha expansão desse tipo de organização criminosa. Expansão esta que só tende a crescer, ancorada na omissão do Estado. Na semana passada, o Brasil foi apresentado, de forma traumática, a mais uma representante desta seara podre da sociedade brasileira. A família do Norte, conhecida pela sigla FDN, dominou o noticiário nacional e internacional depois de comandar a execução de 56 presos ligados ao PCC durante rebelião no complexo penitenciário. Anísio Jobim, compadre, em Manaus, no Amazonas, foi o maior massacre dentro de uma prisão desde 1992, quando a Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, foi invadida durante uma briga e 111 detentos foram mortos. Em vídeo feito por um detento na parte interna do compadre, entre corpos decapitados e muito sangue, vê-se uma bandeira da organização criminosa. É FDN que comanda, porra, desafia o preso que empunha a flâmula, sem se preocupar em esconder o rosto. A força da facção. A FDN surgiu em 2006 da aliança entre dois ex-rivais do mundo do tráfico de Manaus. José Roberto Fernandes Barbosa, conhecido como Compensa, controlava a venda de drogas na região oeste da cidade, enquanto Gelson Carnaúba, o G, dominava a região sul. Presos, ambos cumpriram pena em presídios federais, onde tiveram contato com membros do CV e do PCC, e de lá voltaram determinados ou orientados, segundo a Polícia Federal, a estruturarem uma operação nos moldes das facções do eixo Rio-São Paulo. Não demorou para o negócio decolar. Em pouco tempo, a dupla dominou quase toda a Rota Solimões, na região da fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, e passou a escoar grandes quantidades de cocaína para vender em Manaus, distribuir pelo Brasil e exportar para a Europa. Já em 2006, Barbosa aparece em vídeo durante sua própria festa de aniversário, organizada para mais de 200 convidados, em um luxuoso buffet de Manaus. Durante os parabéns, é visto rodeado por amigos em cerimônia que lembra o beijamão dos mafiosos italianos. Cada convidado que o abraça entrega uma joia de ouro, seja anel, pulseira, relógio ou colar. Sorridente, o criminoso bate palma e posa para a foto. Também em 2006, Barbosa funda o Compensão, time de futebol que viria a se tornar uma das mais populares equipes amazonenses na categoria amador. Pesadamente financiado, o time foi campeão 2 vezes em sua categoria e até hoje amedronta adversários, que dizem temer as ameaças que frequentemente vêm das arquibancadas. Mesmo com a detenção de Barbosa em setembro de 2009, a arrecadação da FDN continuou a crescer. Os negócios nessa época iam tão bem que os cerca de R$1 milhão em receita mensal passou a bancar não só a operação do grupo, mas também os honorários de um time de 9 advogados dedicados exclusivamente ao bando. À época, Barbosa e seus comparsas já respondiam por crimes como evasão de divisas, torturas, sequestro, lavagem de dinheiro, homicídio, corrupção de autoridades.
e tráfico internacional de drogas e armas. Mas foi a partir do momento em que Barbosa foi preso que a FDN deslanchou. Na cadeia, mas com mordomias, lei a quadro, sem muito o que fazer e protegido por seus aliados, o traficante pôde se dedicar aos negócios. Foi com Barbosa detido que a facção colocou no ar seu sistema digital de compra e venda de drogas e de monitoramento das ruas do tráfico. Foi também nesse período que reformulou o processo de seleção de novos membros. Agora, os integrantes devem passar por uma rigorosa peneira com participação de filiados de vários escalões. Profissionais. Atualmente a FDN é a terceira maior facção criminosa do país. O grupo nunca escondeu que nesse esforço organizacional, suas inspirações foram o Comando Vermelho CV, e fundamentalmente o primeiro comando da capital, PCC, hoje seu maior rival. No Brasil não há exemplo maior de estruturação e planejamento do crime do que o PCC. Criado em 1993 no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo, o grupo surgiu com estatuto próprio e missão clara: combater a opressão dentro do sistema prisional paulista. Os anos se passaram e a missão parece se resumir a ganhar dinheiro. A facção tem hoje mais de 22 mil membros espalhados por praticamente todos os estados do país, lei a quadro. À frente da potência que virou o PCC está Marcos Williams Hermes Camacho, o Marcola. Preso por roubo a bancos desde 1999, ele comanda com mão de ferro a estrutura fortemente hierarquizada que é a facção. Com Marcola, o PCC expandiu e diversificou seus negócios, tidos como muito dependentes do tráfico de drogas até o final dos anos 1990. Hoje, sabe-se que possui times de futebol na zona leste de São Paulo. Também é proprietário de companhias de ônibus, forma advogados e teria feito um prefeito na Grande São Paulo. É dono de uma refinaria clandestina em Boituva, no interior de São Paulo, que durante anos desviou o óleo da Petrobras, o refinou e o revendeu em uma rede de postos de gasolina também de sua propriedade, e ajuda a operacionalizar a ocupação de terras na região metropolitana de São Paulo, para depois exigir 25% das habitações construídas nos terrenos invadidos. Os imóveis são mais tarde entregues às famílias de detentos que estão desamparados. Hoje, estima-se que o PCC tenha uma receita anual bruta de cerca de 300 milhões de reais, o equivalente à operação de uma indústria como a Caloi, que fabrica bicicletas desde 1948. Muito do dinheiro foi reinvestido na facção. Parte, porém, ficou para o conforto de Marcola e família. A mulher do traficante, por exemplo, costuma ser levada para visitá-lo por um motorista particular a bordo de uma Toyota SW4, carro que não custa menos de 150 mil reais. Já Marcola, vaidoso, esbanja com cremes e procedimentos de beleza. Recentemente pediu à justiça autorização para fazer um tratamento de botox dentro da cadeia. O pedido foi negado. Embora hoje menos poderoso do que foi nas décadas de 1980 e 1990, o Comando Vermelho CV ainda impõe respeito. Fundado no Rio de Janeiro, o grupo surgiu em 1973 e foi pioneiro entre as facções criminosas brasileiras. Sob a liderança de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, o CV dominou mais de 80% do tráfico da cidade e espalhou terror com roubos a banco e violência. Beiramar ganhou fama no exterior graças à visibilidade do Rio de Janeiro e tentou dar início a um processo de diversificação dos negócios do grupo já na década de 1990, antes, portanto, do PCC. A iniciativa, porém, foi interrompida por sua prisão, em 2001, na Colômbia. Desorganizada, a facção perdeu relevância. Hoje, porém, tenta crescer no país com alianças como a feita com a FDN. Entre especialistas de segurança pública, é sabido que organizações criminosas surgem e crescem onde o Estado não se faz presente.
Hoje as facções cresceram de tal forma que há quem argumente que já não faz mais sentido falar em poder paralelo, quando se está referindo a elas, mas sim em poder de fato. Em São Paulo, sabe-se que coube ao PCC mediar o acordo que promete acabar com as brigas entre as torcidas organizadas. Com isso, o grupo espera aumentar o público nos jogos, lançar um time e faturar com a nova atividade. Ainda na capital paulista, sabe-se que o PCC também trabalha para acabar com as cracolândias. Para o grupo, a droga não é comercialmente viável. O espaço ocupado por esses bandidos profissionalmente organizados só foi possível porque há um vácuo na política penitenciária do Estado. E ele permanecerá e se estenderá, se não forem tomadas providências pelo poder público. A guerra que se anuncia a partir do ataque da semana passada não será curta. A reação do PCC já começou, diz o padre Valdir Silveira, coordenador nacional da Pastoral Carcerária da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Recebi ligações de familiares de presos que alertaram para o que está por vir, afirma. Enquanto nada for feito, Beira-Mar, Marcola e Compensação continuarão apavorando o Brasil. Quem é quem? Marcola, Marcos Williams Erbas Camacho. Líder do primeiro comando da capital, PCC. Marcola, 48 anos, nasceu na Vila Yolanda, em Osasco. SP, órfão de mãe, não conheceu o pai e já roubava aos 9 anos no centro de São Paulo. Sua primeira condenação foi em 1987 por assalto à mão armada. Só foi preso em 1999 por participar de 2 roubos a banco e cumpre pena em presídio de segurança máxima em Presidente Venceslau. Fernandinho Beira-Mar, Luiz Fernando da Costa. Nascido em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Fernandinho Beira-Mar, 49, foi criado na favela Beira-Mar e é líder do Comando Vermelho, CV. Aos 20 anos, foi preso por furtar armas do exército. Cumpriu pena, voltou à favela e tornou-se líder do tráfico. Para fugir da polícia, já se refugiou no Paraguai e se aliou às Farc. Foi preso em 2001 e cumpre pena de 200 anos em Porto Velho, RI. Zé Roberto da Compensa, José Roberto Fernandes Barbosa. Compensa, 44 anos, fundou a facção Família do Norte, FDN de Manaus. Aos 12 anos iniciou a vida no crime e já foi preso 4 vezes. Compensa é o elo dos traficantes do Peru e da Colômbia com o Brasil. Já esteve preso em Porto Velho, RO, e Catanduvas, PR. Durante uma fuga em 2013, matou 2 comparsas que se aliaram ao PCC. Cumpre pena em Catanduvas, SC. A trajetória das facções. Saiba quando surgiram, quantos membros possuem e quanto arrecadam anualmente as maiores facções do país. Primeiro Comando da Capital, PCC. 1993 é o ano em que a organização criminosa surgiu, no Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté, no Vale do Paraíba. 7.000 é a quantidade de integrantes do PCC em São Paulo. 20 a 22 mil são os membros do grupo fora de São Paulo. 300 milhões é quanto o PCC arrecada anualmente. Comando Vermelho CV. 1979 foi ao ano em que o CV foi criado na prisão Cândido Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 3 a 8 mil é a quantidade de integrantes no Rio de Janeiro. 16 mil são os membros do grupo fora do estado fluminense. 57,6 milhões é quanto o CV arrecada anualmente. Família do Norte, FDN. 2006 foi ao ano em que Gelson Carnaúba, o Mano G, e Zé Roberto Compensa voltaram para Manaus após passarem um tempo cumprindo pena em presídios federais e decidiram criar a FDN para conter o PCC. 200 mil é a quantidade de membros cadastrados em um sistema informatizado e com senhas. 12 milhões é quanto arrecada anualmente. Os líderes das 3 maiores facções do país são tratados de forma diferente nos presídios. E não é com mais rigidez como se espera. Pelo contrário,
Marcola do PCC pode receber, de suas visitas, creme hidratante, condicionador e outros produtos para cuidados pessoais. Normalmente, esses itens só podem ser entregues pelo correio e são revistados. Até o final do ano passado, Marcola tinha um dermatologista com quem fazia consultas. O médico chegou a pedir autorização para a aplicação de Botox. O pedido foi negado. O chefe do PCC também pode receber visitas íntimas, vive em uma cela espaçosa sozinho e pode até pedir pizza. Em maio de 2015, Fernandinho Beiramar viajou de helicóptero de Porto Velho, RO, ao Rio de Janeiro para acompanhar um processo. Os gastos com o transporte e com os honorários ficaram em pelo menos R$120 mil. Ele recebe produtos para cuidados pessoais, visitas íntimas e até o ansiolítico Rivotril para insônia. Zé Roberto Compensa também tem suas mordomias. De dentro da cela, tocou o time de futebol da FDN, tem direito a visitas íntimas, ônibus especial para transporte próprio e de parentes, tolerância acima da média na cadeia, além de vigilância praticamente inexistente.